Ligações entre JBS, Bolsonaro e Ossef são muito estranhas. Essa semana saiu a notícia de que a JBS pagou nos últimos 5 anos 9 milhões para o Ossef, que é o advogado do Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. É aquele chamado de anjo pelo Queiroz e pela sua família. O Ossef recebeu 9 milhões da JBS. A JBS é uma empresa conhecida por pagar propinas para mais de 1.000 políticos. O Joesley Batista, na delação da JBS, ele admitiu o pagamento de propinas para 2.000 políticos, quer dizer, do Brasil e do exterior. Eles pagam propina, esse é o modus operandi, ou pelo menos era o modus operandi da JBS. Ok. E aí hoje sai a notícia de que o governo Bolsonaro fechou contratos milionários com a JBS para fornecimento de carne para os quartéis generais e para as Forças Armadas. É, um contrato milionário justo com a empresa que pagou 9 milhões para o advogado do Bolsonaro, e nem a JBS, nem o advogado do Bolsonaro, muito menos o Bolsonaro, souberam explicar por que ele recebeu 9 milhões. Esse pagamento é uma coisa comprovada. As provas estão com o Ministério Público do Rio de Janeiro, saíram no relatório do COAF. O mesmo relatório que pegou o Queiroz, pegou o Ossef nessa relação com a JBS. A JBS também tem outras relações com o Bolsonaro e a gente vai falar disso aqui. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Você sabe que ele é bandido, que ele é corrupto? Um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. Você se inscrevendo no canal, olha só, o Bolsonaro, ele trabalha sempre com base de fake news. E você se inscrevendo no canal, você ajuda a gente a quebrar as mentiras no meio. A gente quebra no meio as mentiras deles, por quê? Porque você se inscrevendo no canal, o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo tá fazendo sucesso, que esse vídeo tá bombando e vai mostrar o vídeo para mais gente. Assim, mais gente entra, tem acesso à verdade, que a verdade é que o Bolsonaro é um corrupto, e a gente vai falar sobre isso aqui. E mais gente vai se desprender das amarras das fake news do Bolsonaro, e mais cidadãos, principalmente os despolitizados, esses que não têm opinião ainda, virão pro lado certo da história, porque a gente sabe que o lado errado, o lado das fake news, é o do Bolsonaro. Então, um segundinho, se inscreve. E a gente também tem outras ações contra o Bolsonaro. Olha aqui o nosso outdoor em Floripa. Da Seta, mais um painel aqui do Plantão Brasil, do canal Plantão Brasil. Ajudem o canal, gente, vamos instalar placas como essa pelo Brasil inteiro. É numa das principais vias de Florianópolis. Também temos outros outdoors. Esse aqui, ó, esse é um evento em Paris. Tem mais aqui, ó, no Rio de Janeiro. Esse é em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Temos vários outros outdoors pelo Brasil que estamos instalando. Ó. Esse é em Curitiba, na Avenida das Torres. E esse aqui é um painel de LED contra o Bolsonaro em Florianópolis, que a gente instalou. E você, se quiser ajudar com isso, se inscrever no canal já ajuda muito, mas se quiser ajudar, pode clicar embaixo em Seja Membro. No primeiro comentário no canal tem link do Apoie-se, do PicPay e tem também conta bancária para quem quiser ajudar. Mas se inscrever no canal já ajuda muito. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro, o Ossef e a JBS. Olha só que coisa. A JBS, que é dona da Friboi, aquela Friboi que o pessoal dizia que era do filho do Lula, do Lulinha, lembra? O Lulinha é dono da Friboi. Pois bem, não. O dono da Friboi é o JBS, são o Joesley e o Wesley Batista. Eles são os donos da Friboi. E os dois fizeram um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Isso foi em 2017. O Joesley, ele ficou muito mais famoso que o irmão porque ele foi quem gravou o Michel Temer pedindo para manter uma propina ao Eduardo Cunha, que estava na prisão. E o Eduardo Cunha, que hoje anunciou apoio ao Bolsonaro, falou que o governo Bolsonaro está no caminho certo. Pois bem, o Joesley ficou famoso por isso, fizeram o acordo de delação premiada, mas tem várias irregularidades nesse acordo, nessa delação premiada deles. A primeira é que o subprocurador que ajudou a fazer a delação premiada, ele também tem ligações com o escritório que defende a JBS, o escritório de advocacia. Então o procurador não pode ter ligação com o escritório da defesa, a acusação e a defesa não podem estar no mesmo lado. E aí tem várias outras irregularidades e o Joesley corre o risco de voltar para a prisão. Então temos aí um empresário, ele e o irmão, dois empresários que confessaram pagar propina para mais de 1.200 políticos e estão com risco de voltar para a prisão. Ok, a denúncia que saiu essa semana é que o Ossef, advogado do Bolsonaro, a pedido do Bolsonaro, num encontro intermediado pelo Bolsonaro ligou para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ligou para um outro Procurador da República, que é o senhor Kalu,
Adonis Calupa é o nome dele, e o Bolsonaro falou, o advogado Wossef, representando a JBS, não representando o Bolsonaro, veja bem, representando a JBS, também advogado de Jair e de Flávio, o anjo do Queiroz. Ele vai ter um encontro aí com vocês para falar sobre o acordo de delação premiada. Teve um encontro, o Wossef foi tentar convencer os procuradores a não acabarem com a delação premiada da JBS, porque acabando com essa delação, o Joesley volta para a cadeia. Se o Joesley voltar para a cadeia, ele vai ter que renegociar um acordo de delação premiada, ele vai ter que delatar pessoas. Agora, quem é a pessoa que está em evidência no Brasil? Porque quando você vai fazer um acordo de delação premiada e você é um criminoso que já pagou propina a mais de 1.200 políticos, olha, você é um dos chefes do esquema e você vai ter que delatar alguém mais importante que você para sair da prisão. Imagine isso. No caso do Joesley, quem está em evidência? Jair Bolsonaro. Agora vamos voltar no tempo. Ó. Isso tudo veio à tona essa semana. E o fato de que a JBS pagou 9 milhões para o Wossef, para o advogado. Essa reunião deu errado. A reunião encerrou antes mesmo de começar. Os procuradores da Lava Jato de Brasília falaram, não, você não tem nem documento da empresa, não vamos ficar aqui de palhaçada. Olha só, vamos voltar no tempo. Vários anos atrás, em 2014, 6 anos atrás, o então candidato a deputado federal Jair Bolsonaro, ele recebeu 200 mil da JBS como doação de campanha. Na campanha, antigamente, até 2016, qualquer candidato que fazia campanha podia receber doações de empresas. Então, várias empresas que pagavam propina usavam as campanhas para pagar propina. Isso era chamado de caixa 2. O cara falava, gastei 10 milhões na minha campanha, mas não gastou. Na verdade, as empresas doavam para a campanha, doavam por fora da doação original, chamava Caixa 2, e esse dinheiro eles pegavam, embolsavam para eles ou usavam para tentar se eleger para poder ter acesso a roubar mais verbas e ter mais dinheiro. Esse era o Caixa 2, era assim que a Odebrecht fazia, assim que a JBS fazia, assim que várias empresas faziam. E aí apareceu em doação oficial, eles faziam com doação oficial e também falsa, doação por fora. Em doação oficial apareceu que a JBS pagou 200 mil para o candidato Jair Bolsonaro. Aí no portal da Transparência, quem quiser ir pode dar um Google, JBS Bolsonaro 200 mil, você vai ver milhares de fotos, vai ver o site original do próprio governo brasileiro, portal da Transparência. Tá ali que num dia Jair Bolsonaro recebeu 200 mil da JBS, Jair Bolsonaro no mesmo dia devolveu esse dinheiro, ele devolveu o dinheiro para a JBS, e no mesmo dia o PP, que era o partido do Bolsonaro, o Partido Progressista, depositou 200 mil na campanha do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro teve que se explicar, ele deu uma entrevista na Rádio Jovem Pan, em que ele foi falar, não recebi dinheiro da JBS, eu recebi do PP, eu não quero receber dinheiro de corruptos. Olha só, mas recebeu do PP, Partido Progressista, que é o partido que era o partido do Bolsonaro, cujo líder era o Paulo Maluf, por 23 anos foi o líder do PP enquanto o Bolsonaro estava no partido, e é o partido que tem mais políticos presos, condenados e caçados por corrupção. Esse é o de quem o Bolsonaro recebeu os 200 mil depois de devolver o dinheiro da JBS. Coincidência ou não, a JBS também pagou milhões ao Partido Progressista naquela eleição. Então os 200 mil que o partido pagou para o Bolsonaro também eram da JBS. Apenas o Bolsonaro lavou o dinheiro via partido. Aí o Bolsonaro foi explicar que não recebia dinheiro de corrupto, e quando perguntaram, mas e o PP não recebeu? Ele falou, o PP recebeu propina da JBS mesmo, mas isso é normal, todo mundo recebe. Jair Bolsonaro na Jovem Pan ao se referir em JBS propina. Aí a gente vê que desde 2014 a JBS já fazia doações para o Bolsonaro, para o Jair Bolsonaro, que ainda era um deputado federal que ninguém levava a sério. Ninguém levava a sério o Bolsonaro em 2014. Eu já falava pra gente do PT em 2014, eu falava, gente, Bolsonaro tem uma militância muito jovem, que é importante, porque gente jovem, eu explicava para eles, gente jovem, menor de 17 anos, a maioria, principalmente classe média, não trabalha, só vai para a escola e tem o resto do dia para fazer nada. Fica em casa só de militância e trazendo mais gente para militância. Ele vai ter muito poder, o Bolsonaro, em 2018. E falaram, não, esse pessoal aí tem 13, 14 anos de idade. Tá, esse pessoal, junto com todo o esquema do Bolsonaro, olha só o que aconteceu. O Bolsonaro tá aí, acabando com o país. Começou assim. Pois bem, o Bolsonaro, em 2014, mas os partidos, como eu mesmo disse, o PT não levava a sério, o PSDB, a Justiça não levava o Bolsonaro a sério, deixava ele ali, é um deputadinho do baixo clero que faz barulho, nunca vai ser eleito para nada. Olha o que aconteceu. Pois bem, ninguém foi atrás do Bolsonaro, na mesma época, inclusive,
um dos grandes amigos do Bolsonaro era o Onyx Lorenzoni, que até confessou, ele confessou o crime de Caixa 2, mas foi perdoado pelo Sérgio Moro, e a Procuradoria-Geral da República tentou perdoá-lo, o STF não deixou. Essa semana o Fachin falou que não, a Procuradoria-Geral da República falou que não, ele devolve parte do dinheiro, o Onyx Lorenzoni recebeu 200 mil de Caixa 2, ele ia ter que devolver 180 mil, uma coisa assim, e aí ia ficar por isso mesmo, já que ele pediu desculpa não tem problema, mas o STF não deixou, a coisa vai ficar feia pro Onyx. Pois bem, o Bolsonaro já tinha ligações com a JBS, agora passa o tempo. A partir de 2015, o advogado do Bolsonaro começa a ganhar dinheiro da JBS, o Ossef, o Anjo. E o Ossef falou, eu e Bolsonaro somos a mesma pessoa. Quem disse não foi o Thiago, foi o Ossef. Quando o Queiroz estava preso, ele dava declarações todo dia. A mídia não precisava nem ir atrás dele, ele ia atrás dos jornalistas para dar declarações. Pois bem, aí ele falou, eu e Bolsonaro somos a mesma pessoa. Então, podemos dizer que a partir de 2015, Bolsonaro, na figura do seu clone amado, o Ossef, começou a receber dinheiro da JBS. Em 2018, Bolsonaro foi eleito presidente e em 2019 começou o governo dele. E aí começaram contratos do governo, usando as Forças Armadas, contratos milionários do governo brasileiro com a mesma JBS que estava pagando milhões para o advogado do Bolsonaro. Agora as coisas estão fazendo mais sentido. Foram 47 milhões em um ano e meio que o governo brasileiro fechou de contratos com uma empresa que confessou pagar propina para 2 mil políticos. É isso que está acontecendo. E esses contratos eram de fornecimento de picanha e de filé mignon. Esses contratos vão ter que ser investigados, porque, primeira coisa, essa empresa pagou 9 milhões para o advogado do presidente. Isso é muito, mas é muito suspeito. O advogado do presidente que estava escondendo na casa dele o Queiroz e a esposa. O Queiroz, a esposa também ia lá, passava temporadas lá. O Queiroz e a esposa estava escondendo. O advogado do presidente, cujos áudios da esposa do Queiroz dizem, o Anjo tá aqui, ninguém quer ficar com o Anjo, o Anjo quer, o Anjo é o Ossef. O Anjo quer que a gente vá morar numa casa em São Paulo, eu não quero, o Queiroz não quer. Todos os áudios da esposa do Queiroz, da Márcia Aguiar, a Queiroza, dão a entender que eles estavam praticamente sequestrados ali pelo Ossef. Não sequestrados desse jeito, mas era um cárcere privado. Eles não podiam fazer nada, eles não tinham controle nem da própria vida, eles só queriam voltar para o Rio de Janeiro, mesmo se sofressem algum risco da imprensa ir lá tentar falar com eles, alguma coisa, eles queriam voltar para a vida normal deles. Mas o Anjo, que recebia dinheiro da JBS, enquanto o governo Bolsonaro, do chefe dele, fazia contratos milionários com a JBS, o Anjo escondia o Queiroz ali, porque o Queiroz é a principal testemunha. Caso ele venha a ser preso ou venha a fazer uma delação, o Queiroz é a principal testemunha que pode colocar Jair Bolsonaro na cadeia. Mas sabe quem também deve ter muitos segredos sobre o Jair Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro não quer ver essa pessoa presa de jeito nenhum? Joesley Batista. O mesmo Joesley Batista, dono da JBS, que em 2014 deu 200 mil para a campanha do Bolsonaro. Por que o Bolsonaro não quer ver o Joesley Batista preso? Essa é a pergunta que tem que começar a ser feita. Por que o Bolsonaro cometeu 2 crimes? Que foi advocacia administrativa, ele usando o cargo administrativo dele para advogar em favor de alguém, no caso da JBS, e o crime de tráfico de influência, usando a influência dele como presidente para marcar uma reunião que não estava marcada, não estava agendada, entre um advogado, que é o advogado do Bolsonaro, representando a JBS, e um procurador da República, que tem mais o que fazer. Lembre-se que o procurador da República é pago com meu dinheiro e com seu dinheiro para investigar crimes, e não para ficar se reunindo a mando do presidente com um advogado de empresa que cometeu irregularidades e tudo mais. Não é para isso, é para investigar crimes segundo a pauta dele. Se ele fala, hoje eu vou investigar isso porque isso vai ser mais produtivo com o tempo que eu tenho aqui pago com o dinheiro público do contribuinte, então é isso que eu vou fazer. E não receber ligação de presidente da República, de alguém superior, que claramente tem influência no emprego dele, pode ligar para alguém e falar, você vai ser transferido. Como aconteceu? Esse procurador foi transferido, ele não está mais na Lava Jato, ele já foi empurrado de lá, ele não quis fazer a reunião, ele encerrou a reunião no meio. Olha só que coisa. Aliás, quem será que vazou essa reunião? Será que foi ele mesmo? Porque isso vazou, né? A gente está falando disso porque vazou. Pois bem, ele teve que fazer a reunião lá com o Ossef, perdeu o tempo dele. Então o Bolsonaro cometeu 2 crimes para tentar ajudar o Joesley a não ir para cadeia. Porque essa reunião toda, e a reunião começou com o Ossef falando, gente, eu vou direto ao ponto. A gente tem que rever essa delação premiada da JBS, porque esse acordo não pode ser desfeito.
Porque se o acordo for desfeito, a delação premiada da JBS é o seguinte: a JBS, Joesley e irmão devolveram 10 bilhões, roubaram muito mais, mas devolveram 10 para o governo brasileiro, para a União. E aí eles não seriam presos, ficariam em prisão domiciliar, fariam uma série de coisas, e isso aconteceria. Só que com a delação sendo anulada, eles voltam para a prisão imediatamente. E aí é que é o desespero deles, obviamente, não querem voltar para a prisão, e é o desespero, sabe-se lá por quê, de Jair Bolsonaro. Agora, eu pergunto, deixa nos comentários, por que Jair Bolsonaro não quer ver Joesley preso? Será porque Jair Bolsonaro é o presidente da República e numa possível delação de Joesley, o principal alvo hoje seria o presidente da República? Porque pensa bem, em 2017, na delação do Joesley, os alvos eram Michel Temer, que era o então presidente, e Aécio Neves, que era o principal conselheiro do Michel Temer. O Aécio Neves, que é outro que está apoiando o Bolsonaro agora, e o Temer, que também está apoiando o Bolsonaro agora. São todos juntos. Bolsonaro, Temer, Aécio, Cunha. Pois bem, só que hoje Temer não é mais presidente e Aécio é um político, é um deputado federal que não fala mais na imprensa, está tentando, ele submergiu, está tentando não aparecer nunca mais. Quem seria o principal alvo? Seria o atual presidente da República, ou filhos do presidente da República, ou aliados do presidente da República. Vamos lembrar que o Bolsonaro se cercou de políticos do Centrão, inclusive o Ciro Nogueira do PP falou que, do PP, justo do partido do Bolsonaro, dos 200 mil da JBS. O Ciro Nogueira falou que quer ser chamado de 05, ele quer ser o quinto filho do Bolsonaro. Olha só que coisa, será que ele também seria alvo do Joesley numa possível delação? Vamos lembrar que, nesse caso de 2014, a JBS pagou 200 mil para o Bolsonaro e esse dinheiro foi lavado a partir do PP, do Ciro Nogueira. Olha só como é o PP também do Arthur Lira, outro deputado que está na base do governo Bolsonaro, amigão, novo amigo do Bolsonaro. Olha só como as coisas estão fazendo sentido. Deu para ligar todos os pontos? Fechou o caso? Agora basta que essa investigação seja séria e a gente vai saber de muito mais. E se a delação do Joesley realmente for anulada e ele voltar para a prisão, aí prepara, aí vai começar o terror de Jair Bolsonaro. E gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos continuar indo para cima deles sem medo. Falou!